meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa reunião da tarde, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amai os vossos inimigos. E os nossos estudos da tarde têm o subtítulo de Retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. São citações de Jesus em que ele nos fala: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se somente amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São dos Evangelhos de São Mateus, capítulo 5, versos 20, 43 a 47. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àquele a quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos,
fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São dos Reis de São Lucas, capítulo 6, versos 32 a 36. Nessa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André e Gilvan. Passamos a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue nos intuindo. Conforme a gente pôde ver, hoje o objeto de estudo é o capítulo 12 do Evangelho, onde nós temos o título Amai os vossos inimigos. Esse capítulo, ele é composto por 16 itens, e esses 16 itens estão divididos em vários subtítulos. O objeto de estudo da tarde de hoje é o primeiro subtítulo, onde nós temos retribuir o mal com o bem. E, conforme a gente viu, foi realizada a leitura de duas partes, na verdade 3 partes. Primeiro do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Em seguida, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 20. E por fim, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 36. E quando a gente realiza a leitura do Evangelho nesse capítulo 2, a gente faz algumas reflexões na nossa vida. Reflexões essas que fazem a gente pensar em tudo que Jesus falou quando veio aqui na terra. Jesus, ele disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós devemos amar a todos, tanto os amigos quanto os inimigos. E os inimigos são aqueles que nos ofendem, muitas vezes nos humilham, muitas vezes são aqueles que nos perseguem, que gratuitamente fazem conosco algo que nos deixa chateado, que nos deixa triste. Amar o próximo é praticar a caridade. Mas o Evangelho traz no seu item 3 que amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Por quê? Porque essa virtude de amar o inimigo constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Se a gente for verificar quantas vezes nós somos chamados a amar, e aí quando a gente fala em amar, pessoal, de amar o inimigo, não é simplesmente fazer da mesma forma como a gente faz com aquele que nós verdadeiramente amamos e temos um sentimento, um carinho, um respeito, uma consideração. Por quê? Porque na verdade amar quem nos ama é muito fácil, mas amar quem nos prejudica é mais difícil, porque aquele sentimento de mágoa, de receio e muitas vezes um sentimento até de vingança, ele fica no nosso coração. E é importante a gente lembrar que amar o inimigo é um desafio pelo simples fato de amar aquele que a gente não tem confiança
É complicado. Mas, na verdade, esse amor é um amor onde a gente não vai realizar qualquer tipo de ato contrário àquela pessoa. Amar o inimigo é não ter ódio, nem rancor, nem o próprio sentimento de vingança contra aquele nosso desafeto. Na verdade, amar o inimigo é perdoar. E perdoar sem segundas intenções, incondicionalmente. É procurar auxiliar quando nós somos chamados. É verdade. Quando um inimigo, aquele que a gente sabe que fez algo de mal, nos procura para poder pedir ajuda, vamos tentar ajudar. Vamos tentar mostrar para ele que somos pessoas diferentes, que não estamos na mesma sintonia do que ele, na mesma energia do que ele. Ah, mas André, eu não posso confiar nesse inimigo. Olha, a gente não precisa simplesmente realizar os atos da mesma forma como se a gente tivesse o contato com aquele que nós verdadeiramente amamos, conforme eu falei. Mas também a gente não vai fazer com que no momento da necessidade a gente descarregue o nosso ódio. E muitas vezes descarregue a verdade para aquele inimigo. Muitas vezes o inimigo ele não está preparado para receber essa verdade. Muitas vezes aquele ato aquele socorro que ele vem te pedir, aquela ajuda que ele veio te pedir, é a forma que ele tem de pedir desculpa e, quem sabe, de reconciliar com você. É a oportunidade que você tem de mudar a vida e a história sua e dele. Por quê? Porque nós sabemos que a vida é eterna. Nós sabemos que mesmo após o nosso regresso lá no mundo espiritual, esses desafetos continuam nossos desafios. E se ele for primeiro que a gente, aí que ele vai querer, ele vai estar livre, aí que ele vai querer fazer o mal contra cada um de nós, mas do lado de lá, tentando nos levar para um caminho ruim, tentando nos obsediar, tentando fazer com que, vibrando para o nosso sofrimento, porque aquele sentimento de mágoa, rancor, ódio, ele permanece vivo no seu coração. E o que vai modificar isso? É verdadeiramente o amor. É verdadeiramente quando transformamos aquele rancor em entendimento, em esclarecimento, em perdão, quem sabe até em admiração. E isso só é possível por meio das nossas ações, por meio da nossa transformação diária. O livro Consolador, com o intuito de até mesmo explicar um pouquinho essa questão, lá na questão 158, e para quem não conhece o livro Consolador, é um livro muito interessante, porque é um livro de perguntas e respostas que foram feitas a Emmanuel. Emmanuel, ele respondeu inúmeras perguntas, e essas perguntas foram psicografadas por Chico, e são perguntas que esclarecem muitas situações do nosso dia a dia. E a questão 58 desse livro Consolador, ele traz a seguinte indagação: se uma criatura desencarna deixando inimigos na terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade?
é aquilo que eu comentei com vocês. Olha, ela desencarnou. É possível que ela continue perseguindo aquele seu inimigo no outro plano, no plano espiritual? E aí Emmanuel responde: isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres. Porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias, na liberdade, o ódio é a algema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita implacável, em obediência às leis de reciprocidade, depreendendo daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos do Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, o Espiritismo ele vem trazer para todos nós que a morte, ela mantém aquela condição, aquele sentimento dos que são desafetos. E se nós não cuidarmos de resolvermos as nossas questões aqui no mundo encarnado, não é à toa que a gente veio aqui na Terra, não é à toa que a gente nasce num lar onde as pessoas muitas vezes são amigas e são inimigas. Quantas e quantas vezes a gente tem conhecimento de algumas famílias que irmão não fala com irmão, que primo não fala com primo, tio é brigado com sobrinho, o pai tem dificuldade de relacionamento com o filho, a mãe com dificuldade de relacionamento com o filho, os avós com relacionamento com os netos. Ou seja, quantas e quantas vezes a gente tem e conhece essas histórias? Por que isso? E a doutrina espírita nos ensina, informando que essas situações, na verdade, são situações que acontecem porque existe uma programação lá no mundo espiritual. Todos nós estamos no lar que merecemos. Todos nós convivemos com as pessoas dentro da nossa casa, na qual nós merecemos. Não é à toa que o lar é a grande escola das almas, que nos auxilia a transformar a nossa vida. E como é feito isso? A partir do momento em que eu tenho desafeto, e esse desafeto de muitos anos, e a gente sabe que nós tivemos várias outras encarnações, que o que morre é o nosso corpo, que o nosso espírito é eterno, e que nós temos as vidas futuras e as vidas pregressas, e que diante dessa situação, quando tivermos uma condição onde teremos uma dívida com o espírito do passado, com uma pessoa num passado longínquo, ou até mesmo próximo, Deus nos permite reencarnarmos juntos. Para quê? Para a gente pagar com amor aquilo que foi feito um dia com a dor. Dentro do lar, nós teremos a oportunidade de burilar as nossas relações. O que é isso, André? Temos a oportunidade de fazer com que aquele que é, por algum motivo, o nosso desafeto, quem sabe, ele vai se tornar um amigo. O lar é capaz disso. A princípio,
as tendências do passado, elas se apresentam. Como? A partir do momento em que as pessoas se relacionam entre si. Desde criança, as pessoas já demonstram as suas tendências do passado. Todos nós sabemos onde o nosso calo dói. Todos nós conhecemos os nossos defeitos e conhecemos os defeitos dos outros que estão à nossa volta. A partir de então, é que nesse momento é a hora de refletirmos a necessidade da mudança. Se alguém, porventura, tem algum desafeto em casa, é o momento de refletirmos a necessidade de, quem sabe, transformar esse desafeto em amigo. É difícil, meu irmão? É muito difícil. É complicado? É muito complicado, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas dificuldades. E é muito difícil a gente perdoar e não guardar mágoa no coração quando somos, na maioria das vezes, prejudicados por meio de mentira, por meio de perseguição, por meio de inveja, por meio de intolerância, por meio de xingamentos, agressões, por falta de lealdade, por ingratidão. Mas, segundo o Evangelho, nós temos que exercer o perdão. E aí é o momento, de fato, colocarmos em ação esse entendimento de que não adianta trabalhar no nosso coração o sentimento da vingança e energeticamente brigar mentalmente com aquele que nós temos uma dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque além de não resolver nada, isso pode inclusive gerar doença, não para a nossa alma, mas inclusive para o nosso corpo, porque a mágoa adoece. E não sou eu que estou falando isso. Inúmeros estudos realizados em várias universidades espalhadas pelo mundo, faculdades de medicina, já desvendaram através desses estudos que a mágoa ela é capaz de gerar doenças que inclusive matam. Então, é o momento de transformar as nossas vidas. Com o intuito de ilustrar essa lição, eu trouxe uma passagem muito interessante do livro Luz Acima. Livro esse que foi psicografado por Chico Xavier e a passagem escrita por Irmão X. A passagem ela é conhecida, ela é denominada como os maiores inimigos. Irmão X inicia a lição falando o seguinte: certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum a Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolente: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino então esclareceu, imperturbável: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições.
Pedro calou-se desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esqueirava por trás das velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo a viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés do fariseu, foi André, o próprio irmão, ele quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Então, a história começa com Jesus e Pedro andando entre a cidade de Cafarnaum e Magdala. E aí Pedro perguntou: olha, eu quero saber onde estão os meus maiores inimigos, Jesus, pode me informar? E aí Jesus refletiu um pouquinho, ficou calado, e Pedro insistiu. E aí Jesus deu um ensinamento para Pedro. Pedro ficou meio desencantado com aquelas palavras de Jesus, que foram muito objetivas, e no meio da estrada ele viu alguém movimentando. Pedro, assustado, falou: pode ser aquele fariseu que quer matar o Senhor. E já foi visto para cima daquele que ele achava que era o fariseu. E na verdade era o André, seu irmão. André e Pedro eram irmãos. Os dois, antes de virarem apóstolos de Jesus, eles eram pescadores, filho de Jonas, que também era um pescador aqui naquela época. E aí Jesus, diante dessa situação, Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e ponderou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito, quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitosa. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime nesse conflito? Continuou Cristo serenamente: recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel? Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego, dava a venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno, e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve, gritou com Zeconias, gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários amaldiçoando o nome. Terminando, Cristo indagou: Pedro, quantas vezes perdoará o teu irmão? Até 7 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou calmo e relatou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grandes distâncias e cruzaram com Rufo, Glaucus, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu desdenhoso no alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe os gestos sarcásticos,
Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus? Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou. Por que instituíram-nos a violência no mundo e o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado concluiu: a vaidade é um verdurco sutil. Daí a minutos, para rebasto ligeiro, chegava a uma hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias nobres. À mesa, um certo Sadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que o Simão respondeu, colaborando na poda verbalística. Dignários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos feridos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em pânico. O esclarecimento veio depressa. Nunca. O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algo terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora procurava situar o domicílio de nossos maiores inimigos e adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, finalizou: dentro de nós mesmos será travado a guerra maior. Então, meus irmãos, essa lição por si só demonstra para todos nós que os piores inimigos são aqueles que nós muitas vezes carregamos. Antes da gente olhar ou desferir qualquer palavra, qualquer pessoa que consideramos desafeto, antes de colocar defeito em algo, antes de ver o cisto no olho do outro, vamos lembrar muitas vezes da trave que está no nosso olho, dos nossos defeitos, daquilo que a gente precisa mudar e modificar. Na forma como Jesus, lá no Calvário, fez, quando estava sendo crucificado por todos nós naquela época, quando estava ali sofrendo, e ele deu o seu exemplo, pedindo a Deus que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Que Deus nos ampare, nos proteja. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento aos comentários já iniciados nesta tarde pelo nosso irmão André, rogando a Jesus que continue nos amparando,
nos abençoando nos esforços de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome para estudar o seu Evangelho. E já aprendemos aqui, mas iremos reforçar para gravar nos nossos corações, que amar os nossos inimigos não significa sentir e agir da mesma forma como nós sentimos e agimos com relação àquelas pessoas queridas, um amigo, né? Alguém pela qual nutrimos grande simpatia, carinho, confiança. Não é isso amar os inimigos. Não é cumprimentá-los com um abraço caloroso, convidar para um almoço na sua casa. O Espiritismo nos ensina que amar os inimigos, e aqui eu peço licença para ler esse último parágrafo do item 3, onde Allan Kardec foi magistral. Ele nos fala aqui de 8 itens. O que é amar os inimigos? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem ao invés do mal. É experimentar alegria ao invés de tristeza quando o bem aconteça com eles. É socorrê-los quando houver ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar esses irmãos. E aí ele resume: é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem. Então, meus irmãos, essa compreensão acerca do real significado do mandamento acaba com aquela visão equivocada, né, que muitos de nós temos, de que amar os inimigos é uma conduta praticamente impossível de ser realizada. Porque, de fato, se nós entendermos que amar o inimigo é agir da mesma forma como amar um amigo, né, é impossível mesmo, porque vai contra as próprias leis da natureza. E Allan Kardec diz isso aqui no item 3. Ele fala que é uma lei física, a lei de assimilação e repulsão de fluidos. Então, o pensamento é energia. Essa energia, né, essa vibração, ela afeta, né, aquilo que está ao seu redor. Então, não é da mesma forma, né, que vibramos, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são diferentes. Natural que isso aconteça. Então, o Espiritismo nos traz esse lado científico, né? Esse entendimento, né, mais racional, mais lógico. Ele uniu a fé à razão, trazendo a espiritualidade, a religiosidade, né, para o campo do raciocínio, do entendimento, não apenas nesse tema, mas também na reencarnação, na mediunidade, na obsessão, né? O Espiritismo jogou luzes sobre essas questões. E a lei de conservação, meus irmãos, ela é uma lei divina. Todos nós temos isso dentro de nós. Lá na questão 702 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior diz que é um instinto natural de todos os seres vivos, né? O instinto de sobrevivência, de autodefesa. Então, meus irmãos, precisamos entender e interpretar o mandamento de amar os inimigos sob essas bases. E vale salientar ainda que Jesus, né, proclamou esse mandamento no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. Como vimos aqui, né, o trecho está no capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão das Bem-aventuranças. E naquela oportunidade, o Cristo estava proclamando as virtudes necessárias para alcançarmos a felicidade. Felicidade no futuro, felicidade na vida futura. Mas que nós sabemos que se já nos esforçarmos para praticar
essas lições. Aqui na Terra mesmo colhemos benefícios, todas as virtudes cristãs. E a felicidade, ela está diretamente relacionada com o grau de perfeição ou de imperfeição. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos traz um estudo muito interessante a esse respeito, falando que são diretamente proporcionais. Quanto mais imperfeito, mais causas de infelicidade. Quanto mais perfeito, mais causas de felicidade. Então nós temos que nos burilar, nos aperfeiçoar. E é interessante porque o item 1 do capítulo 12, amai os vossos inimigos, nos traz a mesma passagem evangélica do item 1 do capítulo 17, sede perfeitos. Veja que interessante. A diferença é que lá no 17 é acrescentado o versículo 48, onde diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então aqui no capítulo 12 nós aprendemos o que é amar os vossos inimigos. E lá no 17 nós vamos aprender que o fiel cumprimento desse mandamento, se nos esforçarmos, isso nos aproxima da perfeição. Como o André nos lembrou aqui, essa atitude de amar os inimigos é a aplicação da caridade no seu grau mais sublime. Você está dando um grande passo na sua evolução. E esse é o sentido da vida. É o objetivo de toda criatura no universo, buscar a perfeição. Nós fomos todos criaturas simples e ignorantes, partimos do mesmo ponto de partida, saímos do mesmo ponto de partida, e temos essa longa jornada evolutiva para progredir em sabedoria e amor, e iremos reencarnar diversas vezes, para quitar os nossos débitos do passado, para adquirir virtudes, para combater nossas imperfeições e más tendências, e para fazer as pazes com aquelas pessoas com quem nós tivemos desavença. Isso é da lei, e nós não iremos, diz o Evangelho, não irás sair daí enquanto não pagar o último centil. Enquanto não resolvermos todas as nossas pendências, nós iremos continuar passando por esse processo. E Jesus, como Espírito puro que Deus designou para governar o planeta, responsável, portanto, pela evolução espiritual de todos nós aqui na Terra, Ele é o nosso modelo e nosso guia. Chegou já à perfeição relativa, aquela que é possível alcançar, porque é a perfeição absoluta só Deus tem. E Ele, o Cristo, falava: eu e o Pai somos um. A minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus irmãos, é no Mestre que nós temos que sempre fixar os nossos olhos. E o que Jesus fez aqui, desde o dia que Ele nasceu na manjedoura, até o ápice do seu sacrifício, por amor à humanidade, lá no sacrifício, na cruz, o que Ele mais nos ensinou foi humildade e o amor, a caridade, inclusive diante dos adversários, dos inimigos, como bem lembrado pelo André, no seu último momento ali, ele compreendendo a ignorância da humanidade, agindo com muita indulgência, perdoou os seus algozes e pediu ao Pai que também os perdoasse. Esse, então, meus irmãos, é o exemplo perfeito. Ainda estamos muito longe de alcançar, mas que já podemos ir trabalhando no nosso dia a dia. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior
sobre a caridade. Como podemos entender a caridade segundo Jesus a entendia? E a resposta foi: benevolência para com todos, inclusive os adversários, é claro, indulgência perante as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, é a síntese maravilhosa, né, da caridade. E Jesus, né, viveu isso, nos ensinou isso, de forma que, se quisermos, meus irmãos, seguir os seus passos, temos que ser bondosos para com todos. Não é apenas com os nossos familiares, nossos amigos, com os nossos companheiros de ideal, aqui na casa espírita, né, ou em outros lugares. A gente tem que expandir esse conceito e ter um olhar benevolente, caridoso, perante todos os nossos irmãos. Vejam como é que inicia esse item 1. O Cristo falando: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então, até este momento, antes do Cristo, isso aqui era o que prevalecia: amar o vosso próximo. Mas o próximo não era o próximo que Jesus ensinou. O próximo naquela época era só os que eram da mesma raça, que comungavam da mesma fé, que tinham o mesmo ideal. Jesus expandiu o conceito de próximo. Próximo é todo mundo, é a humanidade inteira. Tanto que na parábola do bom samaritano, um doutor da lei, para o tentar, lhe provocar, perguntou: e quem é o meu próximo? Ensinou então a parábola, mostrando que um samaritano, que era odiado pelos judeus, né? Existe uma rixa muito grande, histórica. O samaritano é que agiu ali, né, com caridade, sendo próximo diante daquele irmão ali, sem perguntar quem que ele era, de onde que ele vinha, o que que aconteceu. Ele simplesmente ajudou. Então Jesus, né, expandiu e mudou completamente esse conceito de próximo. E disse, né: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? E já pegando o gancho lá no Evangelho de Lucas, ele vem e diz assim, o mestre: pelo que vos toca, ou seja, vós cristãos devem amar os vossos inimigos, fazer o bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Meus irmãos, se nós só fizermos o bem a quem nos faz bem, nós não estamos fazendo nada demais. Isso é o básico, né? Se nós ajudarmos só quem tem condição de nos ajudar, isso aí também a gente já aprendeu aqui. A caridade, ela é aquele ato de renúncia, de sacrifício. Você não espera uma contraprestação, né? Uma retribuição. Pelo contrário, a verdadeira caridade, ela é desinteressada. Então, meus irmãos, Jesus foi muito claro. Precisamos amar os vossos inimigos, e a essa altura nós já aprendemos que não é amar da mesma forma como nós amamos, né, os nossos amigos. Não é isso, né? Nós já lemos aqui e sabemos que, de uma forma resumida, é retribuir o mal que nos façam com o bem, na forma de uma oração, né, de uma tolerância, de ter paciência, de perdoar. Isso é você estar fazendo bem, né, a quem te fez o mal. A gente sabe que não é fácil, né? Mas disse um sábio que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, quando nós estamos ali com um propósito, um motivo forte, a gente enfrenta os desafios e as dificuldades com mais disposição, temos mais empenho.
E é preciso lembrar que os ensinamentos de Jesus são destinados ao espírito imortal que todos nós somos, e é para o nosso próprio bem. Então somos nós, espíritas cristãos, que já estamos compreendendo um pouco mais as lições de vida eterna, que já temos mais conhecimento sobre as realidades espirituais. Somos nós que temos que dar o primeiro passo, né, em direção ao amor, à paz e à fraternidade. Nós precisamos compreender, inclusive, quem não nos compreende. A tarefa é difícil, mas Jesus espera isso de nós exatamente porque nós já temos condições de praticar essas coisas, né? Nós não iremos avançar, meus irmãos, se continuarmos amando só quem nos ama. O diferencial, o divisor de águas é exatamente esse mandamento aqui: amar os inimigos, com essas atitudes aqui que Allan Kardec nos trouxe. Enquanto espíritos eternos que somos, já sabemos que nada que acontece com nós é por acaso, né? Então, o mal que chega à nossa vida, de alguma forma, nós atraímos aqui. Estamos estudando isso aqui nas reuniões de terça. É a justiça das aflições. Se o mal chega na nossa vida, nós a atraímos, ou nessa vida mesmo, ou em vidas passadas. Então, essa compreensão nos dá força para suportar, para vencer esses desafios. Porque a gente já sabe que o passado, o presente e o futuro são solidários. Nós estamos sempre colhendo o que já foi semeado e semeando para colher lá na frente. E sendo a Terra um planeta de provas e expiações, né, o mal ainda está muito presente aqui. O Cristo disse, né? O escândalo aqui ainda é necessário, mas ai de quem, por quem o escândalo vem. Então as pessoas que ainda são instrumento do mal, elas vão continuar nesses processos reencarnatórios, né, mais duros, mais dolorosos. E quem perdoa, quem tolera, quem segue adiante, evolui. Uns vão ficar aqui algemados nesses ciclos viciosos de vingança, de ódio, e o que perdoa sobe, progride, avança. Bendita a doutrina espírita que nos traz todos esses conhecimentos. E já podemos dizer então, né, a essa altura do nosso comentário, que o que Jesus está querendo dizer com esse mandamento é que não devemos, né, descer ao nível daqueles que estão ali nos atacando. Não precisamos revidar a ofensa. Não temos que pagar o mal com outro mal. É disso que se trata, né? Porque é preciso dar um fim a esses ciclos de violência. Muitas vezes os espíritos estão há séculos, várias reencarnações, um agredindo o outro, um se vingando do outro. Então, meus irmãos, estejamos certos que o mal, ele nunca recua diante do mal. Um mal não consegue apagar o outro mal. Só o bem faz isso. Só a humildade e o amor pode vencer o egoísmo e o orgulho. Não se apaga um incêndio colocando mais fogo. É preciso água. E a água é o amor, é o perdão, é a humildade. Guardemos então, meus irmãos, a fé, né, na vida futura, na perfeita justiça de Deus, para ter mais forças para vencer esses desafios, as provocações, né, que muitas vezes alguns irmãos lançam sobre nós. Maior glória, né, existe em ser ofendido do que em ofender. Maior glória existe, né, em aguentar pacientemente uma injustiça do que praticar uma injustiça. Ser enganado do que enganar alguém. Estejamos certos disso. Quem está praticando mal está semeando dor.
A misericórdia, o perdão e a indulgência, sobretudo para com esses que nos perseguem, que nos desafiam, são componentes importantíssimos para a nossa evolução espiritual. Sem compreender e tolerar os adversários, esses que nos desafiam, né? Sem orar por eles, sem devolver o mal que eles nos fazem com o bem, nós não avançaremos, meus irmãos. A nossa vida fica estagnada. A gente só vai ficar mudando de roupa, de encarnação em encarnação. A virada de chave é esse mandamento aqui, ó. É você retribuir o mal com o bem, amar os inimigos. E não há dúvidas, né, que quem já faz isso, né, evita problemas. Aqui na matéria, questão de saúde, bem lembrada pelo André, questões do convívio social. Quem que gosta de conviver num ambiente cheio de inimigos, de adversários, de pessoas que não gostam da gente? Isso é ruim. Você imagina você morar na mesma casa com pessoas que, né, não gostam uma das outras. No ambiente do trabalho, seus colegas ali, né, um querendo passar o outro para trás. Isso é péssimo para todo mundo. Não tem como você ser feliz assim, não. E se já é ruim, já é prejudicial conviver com inimigos encarnados, imagina desencarnados. Aí a situação piora bastante. Porque uma coisa é você saber que aquela pessoa que não gosta de você, ó, ele está ali, né? Então eu vou para outro quarto. Ó, esse fulano veio aqui tomar um cafezinho, então eu vou voltar para o escritório. Você está vendo ele. E quando o inimigo é invisível? Aquele inimigo que desencarnou e que você não fez as pazes. Que ele desencarnou e vocês ainda tinham muita desavença, ódio recíproco. Porque quando ele desencarna, essa inimizade permanece, né? Ao passo que, se você já tinha perdoado, se você já tinha dado esse passo à frente, ele vai tentar se vingar de você e não vai conseguir. Inclusive Allan Kardec diz lá no item 6 do capítulo 10 que põe ao seu lado o bom direito, né, quem perdoa, né, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra vingança. Porque quem perdoa, ele se liberta, ele segue adiante. Bom, meus irmãos, então, né, só existe benefício. Não é fácil de praticar, mas só tem benefício a gente seguir os ensinamentos de Jesus, né, de retribuir o mal com o bem, perdoar, compreender, né, orar por aqueles que muitas vezes não nos desejam coisas boas, né? Só tem benefício. E a vida fica mais leve, né? mais feliz quando estamos cercados de amigos, né? Então precisamos fazer o quê? Transformar inimizades em amizades. Não é uma tarefa fácil não, mas nós precisamos trabalhar isso, né? Começa tudo dentro do coração. Você trabalhando lá nas orações, oh Deus, livre isso aqui do meu coração. Eu tenho que ver aquele irmão como uma pessoa que, né, se a gente teve desavença, deixa eu esquecer o que ele me fez, perdoá-lo, né? Às vezes ele estava num momento infeliz, passando por uma dificuldade, né? Vamos compreender e seguir adiante. Bom, para encerrar, trouxemos aqui uma página de Emmanuel que ilustra muito bem tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Ela se encontra no livro Alma e Coração, Psicografia de Chico, e a lição se chama Ofensas e Ofensores. Emmanuel nos diz o seguinte: tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria é uma agressão verbal, uma ofensa verbal, prejuízos, discórdias e incompreensão, é imperioso observar quão importante para o espírito é o estudo das próprias reações, a fim de que a mágoa não entre em condomínio, em associação com as forças que nos habitam a mente. Ressentir-nos
é cortar os tecidos da própria alma ou acomodar-nos com o veneno que nos atiram, acalentando o sofrimento desnecessário ou atraindo a presença da morte. Isto porque, à face da lógica, todas as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tomam a iniciativa do mal. Olha aqui o que Emmanuel fala. Quem está praticando o mal é quem está plantando dor, sofrimento, problemas. Se você não pagar na mesma moeda, o problema vai ficar só com ele, não vai respingar em você. O ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos, que carrega enfermidades ocultas, que age ao impulso de tremendos enganos, que atravessa a nuvem do chamado momento infeliz. E quando assim não seja, é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância, ao que no mundo é uma infelicidade como qualquer outra. Então, olha aqui a compreensão, né? A pessoa está te atacando, você parar para pensar que algum motivo deve ter. Aquela pessoa não está bem, né? Porque a pessoa feliz, a pessoa de bem com a vida, ela não fica atacando a outra. O irmão que está te atacando, ele é um pobre coitado. Você tem que se compadecer dele, porque ele certamente não está bem. A pessoa que está de bem com a vida não fica agredindo os outros. Cabem ainda ao ofensor o pesadelo do arrependimento, o desgosto íntimo, o anseio de reequilíbrio e a frustração agravada pela certeza de haver lesado espiritualmente a si próprio. Aos corações ofendidos resta um único perigo, o perigo do ressentimento, que, aliás, não tem a menor significação quando trazemos a consciência pacificada no dever cumprido. Entendendo isso, nunca respondas ao mal com o mal. Considera que os ofensores são quase sempre companheiros obsessos ou desorientados, enfermos ou francamente infelizes, a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que já se encontram. Recomendou-nos Jesus: amai os vossos inimigos. A nosso ver, semelhante instrução, além de impelir-nos a virtude da tolerância, faz-nos sentir que os ofendidos devem acautelar-se usando a armadura do amor e da paciência, a fim de que não sofram os golpes do ressentimento, de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação. E aí, meus irmãos, eu termino com uma frase que eu gosto muito, está no livro Fonte Viva, onde Emmanuel diz lá, numa lição chamada A Oração do Justo, ele diz o seguinte, quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Então, quem mais ama, quem mais tem amigos, é quem mais é poderoso. Por isso que Jesus, é a criatura mais poderosa do planeta, é a pessoa, é o Cristo, é o ser que mais amou e que continua amando a todos nós. Que tenhamos Ele sempre como nosso exemplo, nosso guia. Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Paulo de Tarso que nos faça a prece. Bom e amado Mestre Jesus, agradecemos esta oportunidade de ouvir mais esse estudo nesta tarde sobre um tema tão importante, que é o que Ele nos ensinou através da lei de amor, justiça e caridade, que é o perdão das ofensas,
e que não é só 70 vezes 7. Ele quis mostrar a nós infinitamente 490 vezes cada ofensa recebida. Ou seja, em toda a nossa vida, buscarmos o perdão verdadeiro e sincero, que é o esquecimento total da ofensa recebida. Que Jesus nos dê força, saúde a todos aqui nesta tarde, e pedimos, Mestre, que nunca nos falte esta oportunidade de estar aqui aprendendo os seus ensinamentos contidos no Evangelho, que é o nosso farol, é a nossa luz para a nossa caminhada tão difícil aqui na Terra, nesse planeta que ainda é de expiações e de provas. Que possamos realmente refletir e analisar como o Mestre nos amou tanto e nos ama até hoje, perdoando os nossos erros e nos dando uma nova chance para o recomeço. Por isso, que Francisco Cândido Xavier uma vez disse: aos outros dou o direito de serem como querem ser, a mim tenho o dever de ser cada dia melhor. Então, como foi falado aqui, cada dia é um novo amanhecer, para que possamos, cada um de nós, melhorarmos dentro das nossas possibilidades e das nossas imperfeições. Pedimos nesse instante carinhosamente pelo nosso irmão querido e respeitado João Flávio de Matos, irmão desta casa, e que Jesus possa abençoá-lo e ampará-lo através dos espíritos superiores em sua casa, dando força a ele para a sua recuperação, para a sua saúde se restabelecer. E pedimos que ampare a Eulália e a todos os seus filhos e netos neste momento especial que estão passando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu poder e a tua glória para todos sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem aqui. Vai ter ficha para médico. Quem for receber a ficha, permaneça sentado.